questão aqui. Nossa questão aqui. Saímos do questionário 12, vamos para o questionário 13. No questionário 13, nós temos um sólido, né? Um sólido de revolução. Então, esse sólido, ele é gerado, então, por y tangente x sobre 2, e ele faz, né? Ele gira em torno destas abscissas, e ele vai estar, né? E a região que ele tá girando é essa aqui, né? E ele vai girar e vai formar uma espécie de um cone. Então ele está perguntando qual é o volume. Então aqui é bem tranquilo, né? Simplesmente a gente colocar, escrever o volume, que é volume igual a π da integral de quem a quem? De 0, né? Até π sobre 2. E de quem? Então vamos colocar aqui a tangente de π que divide 2. Né? Tudo isso elevado ao quadrado dx. Tá. Então, tá. Então agora vamos trabalhar isso. Apliquei ipsis literi a minha fórmula. Agora, então, nós vamos começar a trabalhar com ela. Escrever tangente ao quadrado nesse formato também é a mesma coisa que eu escrever, né? Posso fazer, né? Tangente ao quadrado de x sobre 2. É a mesma, escrevemos da mesma maneira, né? Ou seja, às vezes aparece nos livros, sempre vai aparecer nesse formato, mas o que está sendo dito é isso aqui, né? E não, é x. Tangente de π sobre 2 nem existe, né? Tem que lembrar disso. Tá. Então, e agora, José, como a gente vai resolver isso? Faço ideia. Não tenho a menor ideia. Então, eu vou pesquisar na tabela. Quem sabe a tabela me dá uma luz, né? Então, em vez de ir para o né, YouTube tentando achar alguém que tenha resolvido, a gente vai para a tabela. Então, o que acontece? Eu já olhei para cá direto, né? Porque aqui eu tenho uma tangente ao quadrado. Se eu tenho uma tangente ao quadrado, tem 1 mais tangente ao quadrado. Ah, professor, mas é 1 mais tangente ao quadrado. Ok, então você vai escrever tangente ao quadrado θ igual a secante ao quadrado de θ menos 1, né? Passa assim para o outro lado, isolei a tangente. Ok. Tá, mas então eu posso colocar no lugar da tangente ao quadrado, secante ao quadrado, θ menos 1. Mas isso vai dar um ganho para nós? Vai, porque nós temos a 9, né? A tabela 9. O que diz a tabela 9? Que a integral do secante ao quadrado é tangente. Então eu consigo resolver a integral do secante ao quadrado. Né? Eu consigo resolver a integral do secante ao quadrado. Então, é essa a substituição. Essa é o caminho que nós vamos tratar. Tá? Então tá, então o volume, vamos botar isso de vermelho. O volume é igual a π, melhor, então, da trigonometria, vamos lá, da trigonometria, é conhecido, então aí a gente pegou, é conhecido, que, né, o que a gente sabe da trigonometria? Que 1 mais tangente ao quadrado de um ângulo, né, de um ângulo θ, é igual a secante ao quadrado desse ângulo. Então, dessa maneira, eu posso pensar que posso reescrever, né, essa identidade, que chama-se identidade trigonométrica, como secante ao quadrado, né, de θ
menos 1. Certo? Muito bom. Então tá. Então aí nós temos o seguinte. Eu posso reescrever aquela minha integral, considerando isso. Tá? Vamos fazer D. E aí, no lugar do tangente, eu vou colocar secante. Vamos botar aqui um parênteses. Então, secante ao quadrado, né, de θ menos 1, né, de θ não, de quem é o ângulo? O ângulo é x sobre 2, né? Meu θ é x sobre 2. Dx, né? Estamos integrando em x. Então, tem que botar na variável correta, que é x. Tá? Então, se é x sobre 2, tem que ser x sobre 2. Tá? Então, meu θ é x sobre 2. Então, tá. Ctrl C. Tá. E agora, a gente consegue resolver essa integral? Conseguimos. Como? Integral simples. O que eu tenho dentro da integral? Eu tenho uma subtração, né? Se eu tenho uma subtração dentro da integral, eu tenho a subtração de integrais, né? Então, eu tenho π, tá? A integral de 0 até π que divide 2 do secante ao quadrado de x sobre 2 dx menos π, não podemos esquecer do π porque eu estou distribuindo, né? É uma propriedade distributiva de 0 até π sobre 2 de 1 vezes dx é dx. Tá? Ok. Então, vamos adiante. Tá. Então, nós temos duas integrais para fazer, né? Então, a integral do secante, né? Então, vamos olhar para a integral da secante. Secante ao quadrado de x sobre 2. Nós vamos ir lá na tabela. Vamos lá na tabela consultar. Tá? Então, lá na tabela de consulta, na propriedade 9, eu tenho essa relação, né? Então, isso aqui da tabela de integração. Da tabela de integração, o que nós temos? Que a integral de secante ao quadrado de u de u é igual a tangente de u mais c. Então, tá. Então, se nós temos essa situação, a pergunta que fica é quem é o u nessa integral aqui, né? Isso aqui é um parênteses. Quem é o u na integral da secante? É o x sobre 2, né? Então, se nosso objetivo é calcular essa integral, o nosso u só pode ser o x sobre 2. Então, dessa maneira, o u vai ser o x que divide 2. Dessa forma, quem vai ser o du? 1 meio dx. Né? Então, seguindo aquela mesma lógica da integral por substituição, o que acontece? Eu vou botar sec ao quadrado de x sobre 2. Para eu ter um du, eu vou ter que multiplicar aqui dentro por quanto? Opa. Tá? Vou ter que multiplicar aqui dentro por 1 meio. Aqui tem umas questões. Dx. Então, esse 1 meio aqui, ele vem multiplicado, né, para eu poder formar, né,
o meu du. Então, lá fora, eu vou multiplicar por 2, né? Porque 2 vezes o meio é 2 vezes o meio é 1. Então, nós não perdemos, não modificamos a integral de forma tão decisiva, né? Então, dessa maneira, o que eu tenho? Tudo isso aqui, né, é o meu du. Né? Então, dessa forma, eu tenho 2, né, secante ao quadrado de x sobre 2 é 1, e o meio de x é o nosso bom e velho du. Né? Então, eu coloquei no lugar de 1 meio de x, veio o du. E aí nós temos a integração de tabela. Se nós temos agora a integração de tabela, é só fazer a tabela. Tá? É só fazer a tabela. Ou seja, então vai ficar tangente de x sobre 2 x dividido 2 mais c. Certo? Ou melhor, vamos fazer direitinho. Tangente de u. Não vamos dar tantos passinhos assim, né? Porque pode alguém se perder na hora que eu dou meus pulinhos. Aí. Certo? Então tá. Então resolvemos a parte da integral, essa parte da integral da secante. Então vamos voltar a ela. Voltando a ela, nós temos o seguinte. Nós já sabemos que ela vale, né, é 1 meio. Nós vimos ali que ela é 1 meio. Olha, 1 meio não, é 2 vezes, né? 2 vezes a tangente de x sobre 2 mais c. Então, já sabemos isso. Então, a partir de agora, nós vamos, então, né, continuar o cálculo de volume. Que vai ser 2 vezes tangente de x sobre 2. Isso está variando de 0 até π que divide 2. Menos, e integral de dx é x, e isso está variando de 0 até π que divide 2. Tá? Então, tá. Beleza. Então, dessa maneira, o que nós temos? Agora vamos resolver, né, trabalhar com esses limites. Trabalhando com esses limites, então nós vamos ter que o volume é π. Então, um parênteses para π sobre 2, um parênteses para o 0, menos o π. Ali fica π sobre 2 menos 0, né? Então vai ficar vezes π sobre 2, né? Π sobre 2 menos 0, fica só π sobre 2. Tá? Vou deixar direitinho aqui. Daqui a pouco alguém vai, né, tá no zap e não vai ver. Ai, o que ele fez ali? Tá? Então tá. 2 vezes tangente de x sobre 2, então vai ficar π sobre 2. Vou fazer o seguinte. Então, é 2 aqui, então aqui eu vou botar π que divide 2. Né?
E aqui 2 vezes a tangente de 0 que divide 2. Tá, muito bom. Então, o que eu tenho? Eu tenho π sobre 2 que divide 2. Então, o que eu sei de π sobre 2 que divide 2? Como é que eu faço essa continha? Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso do denominador, né? Então, isso aqui dá π sobre 4. Né? Então, eu mantenho essa, e aqui eu tenho 2 sobre 1, vai virar 1 sobre 2. Certo? Bom. Tá. Então, agora, fazemos o seguinte. Então, ficou π sobre 4. Então, vai ficar volume é igual a π 2 vezes a tangente de π sobre 4 menos 2 vezes a tangente de 0, né? Menos π ao quadrado que divide 2. Isso. Π vezes π ao quadrado. Quanto é tangente de π sobre 4? Tangente de π sobre 4, a gente vai botar na calculadora. E nem precisaria botar na calculadora. A gente pode economizar essa pilha, né? E gastar um pouco de calorias e descobrir que tangente de π sobre 4 é 1, né? Então, a gente vai lá naquela aula de revisão de trigonometria e vai lá ver por que que é. Vocês devem ter visto isso no ensino médio ou revisado em cálculo zero, né? Em cálculo zero a gente revisa isso. Tá? Então, tangente de 1. Então, tangente de π sobre 4 é 1. Tangente de 0, também não precisa gastar a pilha da nossa calculadora. Tangente de 0 é 0. Menos π ao quadrado sobre 2. Tá. Então, no final das contas, o nosso volume final é 2π menos π ao quadrado que divide 2. Certo? É isso aí. Se vocês quiserem fazer na calculadora, né, 2π menos π ao quadrado dividido por 2. Isso dá 1,34, 1,35 aproximadamente. Não? Então, se quem quiser... 1,34, arredondando tudo. Então, a gente revisou aqui um monte de coisa, né? A gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides, né? Mas é bem simples, né? Só que a gente foi detalhando tudo. Na hora de fazer, não precisa detalhar assim, né, gente? Mesmo que vocês fossem fazer uma prova para me entregar, né, onde eu ia corrigir e avaliar o desenvolvimento, né, tem muita coisa aqui que vocês não precisam colocar, porque, né, eu só detalhei demais.